Olá pessoal, voltamos aqui para mais uma aulinha de Direito e dessa vez vamos estar aqui discutindo uma questão que estava na prova no concurso para inspetor de polícia da Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro de 2012. E essa questão ela trata sobre o porte e posse de drogas para consumo pessoal, que está lá no artigo 28 da Lei número 11.343 de 2006. Ok? Então vamos lá à questão. Vou deixar vocês com essa questão aqui. Inspetor de Polícia, sexta classe, Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro, ano de 2012. Segundo a Lei número 11.343 de 2006, usuário de drogas como tal: A. Pratica crime. B. Não mais pratica crime. C. Pratica crime não sendo passível, porém, de pena privativa de liberdade. D. Não mais pratica crime, embora seja passível de penas restritivas de direitos. E pratica crime, mas é isento de pena. E aí, será que você consegue responder a essa questão? Será que se você tivesse prestando esse concurso agora para inspetor de polícia, da Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro, você teria acertado essa questão? Caso você ainda esteja com alguma dúvida, vamos falar do direito? Então, pessoal, o direito ele é muito voltado à leitura, né? Você precisa conhecer o texto da lei. Na maioria das vezes, você precisa conhecer o texto da lei para poder definir uma conduta como sendo criminosa ou não criminosa, como sendo um delito ou não. Então você precisa conhecer o texto da lei. Então vamos fazer isso então. Já que essa questão trata da Lei 11.343, né, o artigo 28, a chamada Lei de Drogas, vamos então estar lendo esse artigo 28. Ele está no capítulo 3, né, dos crimes e das penas. E vamos lá estar lendo o artigo 28 para a gente poder tentar definir isso aqui. Então a gente precisa entender isso. Vamos lá. Quem adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo para consumo pessoal, a gente já viu aí 5 verbos, né? Então, para praticar esse crime, veja bem o que está escrito lá no capítulo 3, dos crimes e das penas, né? Vai falar dos crimes definidos ou descritos por essa lei, né? E as suas penas cominadas. Então, veja bem, tudo que estiver no capítulo 3 é crime, entendam bem. Vamos lá. Capítulo 3, dos crimes e das penas. Então, vou falar sobre os crimes, que essa lei abarca, e das penas cominadas para esses crimes. Então, vamos lá. Como é que a gente pratica esse crime do artigo 28? A gente pratica ele quando a gente pratica ou põe em prática um desses 5 verbos. Qualquer um que seja desses 5 verbos. Você não precisa praticar os 5 verbos ao mesmo tempo. Mas você pode ter praticado apenas um desses 5 verbos, que é adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo. Com que finalidade? Para consumo pessoal, drogas sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, será submetido às seguintes penas. Então, quais são as penas cominadas para quem tiver cometido, para quem tiver praticado algum desses 5 verbos? Inciso 1. Advertência sobre o efeito das drogas. Inciso 2. Prestação de serviços à da comunidade. Inciso 3. Medida educativa de comparecimento a programa ou curso educativo. Essas são as penas cominadas para quem pratica um desses 5 verbos, beleza? Vamos ler ainda aqui o parágrafo 1º e o parágrafo 2º. As mesmas medidas submete-se quem? Para seu consumo pessoal, semeia, cultiva ou colhe plantas destinadas à preparação de pequena quantidade de substância ou produto capaz de causar dependência física ou psíquica. Então, veja bem, praticou aqui um desses verbos aqui, que seria para o seu próprio consumo, semear, cultivar ou colher plantas destinadas à preparação de pequena quantidade dessa substância, também comete esse crime de porte ou posse de drogas para consumo pessoal. E o parágrafo 2º. Para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal,
O juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida. Natureza e quantidade da substância apreendida. Ao local, né, e às condições em que se desenvolveu a ação. As circunstâncias sociais e pessoais, bem como a conduta dos antecedentes do agente. Então, pense bem, não é porque você estava carregando, de repente, sei lá, uma pequena quantidade de droga, que isso aí só, por si só, já caracteriza apenas a porte ou a posse de drogas para consumo pessoal. Você pode ser sim enquadrado como tráfico de drogas, dependendo das circunstâncias em que isso se desenvolveu, a conduta aos antecedentes do agente também. Beleza? Mas vamos nos prender aqui apenas ao crime de porte ou posse de drogas para consumo pessoal. Tá ok? Então vocês entenderam bem aqui quais são as penas? Então vamos lá. Como é que funcionava antes da edição da Lei 11.343 de 2006? Antes de 2006, né, vigorava a Lei 6.368. Vigorava a Lei 6368 de 76. Então ela vigorou de 76 até 2006. E como é que era a lei anterior, né? O artigo 16 dessa lei, 6368 de 76, dizia assim: adquirir, guardar ou trazer consigo para uso próprio substância entorpecente ou que determine dependência física ou psíquica, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Então, aqui já falava sobre a questão da posse da droga para o consumo pessoal, ou porte. Qual era a pena combinada? Detenção de 6 meses a 2 anos e pagamento de 20 a 50 dias multa. Então vamos lá, muito embora, para quem conhece, né, a diferença entre reclusão e detenção, a detenção ela não admita o regime inicial de cumprimento da pena como sendo fechado, seria o aberto ou semiaberto, ela não admite o regime inicial, em princípio, o regime inicial de cumprimento de pena. Mas você pode vir, né, a cumprir essa pena num regime fechado, mas inicialmente ela não admite. Mas olha a diferença entre você ter uma pena de detenção e uma pena de advertência, ou prestação de serviço, ou medida educativa de comparecimento a programa ou curso educativo. Então, a Lei 11.343 de 2006, o que ela mudou? O que ela mudou? Ela revogando a Lei 6368, o que ela mudou? Vamos lá, entenda bem, o que ela mudou? Será que ela deixou de caracterizar como crime? Será? Então vamos lá. Existem duas palavrinhas aí muito interessantes, que é a descriminalização e a descarcerização, que são duas palavras que são bem diferentes, não é? Então, qual é a definição? O que seria, então, descriminalização? Seria deixar de considerar um fato como crime. Aquele fato não é mais crime. Então, aconteceu a descriminalização. E o que seria descarcerização? Seria não se aplicar mais uma pena privativa de liberdade, não a prisão. Você considera aquele fato como crime, mas você deixa de aplicar uma pena que seja privativa de liberdade. Você não tem mais essa pena. Então, essa é a diferença, né, entre descriminalização e descarcerização. E se você verificar lá na Lei 11.343, ela continua considerando essa conduta como crime. Não aconteceu a descriminalização, mas ela deixou de aplicar a detenção. Então, o que aconteceu aqui, a partir da edição da Lei 11.343, é que ela deixou ela descarcerizou o crime de posse ou porte de drogas para consumo pessoal. Então, com a edição dessa lei, não houve a descriminalização, continua sendo crime, mas houve a descarcerização. Então vamos voltar à nossa questão. Inspetor de Polícia, 6ª classe, Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro, ano 2012. Segundo a Lei 11.343 de 2006, o usuário de drogas como tal, pratica crime. Claro, pratica crime. O usuário pratica crime. Mas vamos, então, verificar uma questão que seja a mais completa.
Entenda isso. Em concurso acontece muito isso. Acontece de você ter mais de uma questão que se adequa ao caso. Mais de uma questão. Só que você precisa encontrar que seja mais completa, que define mais aquela, que dá uma resposta mais completa àquela pergunta. Pratica crime? Sim, pratica. Não mais pratica crime? Não, claro que pratica. Vocês veem lá que ela continua praticando crime, né? A lei, ela diz lá, dos crimes e das penas. Então, continua sendo crime. Então, B não é. Vamos marcar lá, vamos pensar na letra A. Vamos deixar ela aqui reservada. Letra C. Pratica crime? Sim, pratica. Não sendo passível, porém, de pena privativa de liberdade. Opa, essa aqui é uma questão que muito mais completa, porque ele pratica crime, sim, né, como a letra A diz, só que ele diz que esse crime não é mais punível com pena privativa de liberdade. Tá bem correto, né? A pena é de prestação de serviço, medida socioeducativa, beleza? Vamos lá para D. Não mais pratica crime. Opa, já que eu já elimino. Claro que pratica crime, sim. Está lá no título que fala sobre dos crimes e das penas, beleza? E letra E. Pratica crime. Opa, está correto. Mas é isento de pena? Não, tem pena. Se diz lá sobre os crimes e suas penas, sim, tem pena sim. Só que a pena combinada não é pena privativa de liberdade. É de medida socioeducativa e outras medidas que não são penas privativas de liberdade. Mas tem uma pena sim. Beleza? Então vamos lá. Dentre todas essas respostas, a que é a mais completa aqui é a resposta C, a letra C. Pratica crime sim, né? Não sendo passível, porém, de pena privativa de liberdade. Então, eu iria aqui tranquilamente na letra C, depois de tudo aquilo que a gente estudou. E você, qual seria a sua opinião? Você também fecha comigo na letra C? Então vamos conferir a resposta. Opa, setinha já aponta para a letra C e é isso aí, letra C. Beleza? Então é isso aí, pessoal. Agradeço vocês por mais um encontro, né, por ter clicado aí nessa aula e gostaria de pedir a você que você deixasse lá o seu like, né, clicasse lá no joinha e se inscrevesse no canal. É de graça, como diz lá o Luciano Matos, né? É de graça, não chega boleto na sua casa. Então eu acho muito interessante que você faça uso dessas ferramentas, né? Para que você possa compreender melhor, estudar melhor, de repente ter uma visão diferente de um assunto que você já viu na faculdade, num cursinho, ou até por curiosidade mesmo. E a gente tem aqui, né, tentado passar para vocês uma visão diferente, com uma linguagem diferente, uma linguagem diferenciada, falando de uma maneira que você consiga compreender. E se você tiver alguma dúvida, deixe lá nos seus comentários também. Se você tem uma sugestão de vídeo, deixe no seu comentário e talvez a sua dúvida seja um novo vídeo, beleza? Então, te agradeço muito por mais um encontro e vamos falar do direito?